quartas de final. Copa de 2006. A bola sobe numa falta cobrada lá do campo da França. E o Brasil inteiro vê a mesma cena. O lateral esquerdo está abaixado, ajeitando o meião, fora do lance. Henry aparece livre na segunda trave e finaliza de primeira. O único gol do jogo. O homem com o chute mais temido do planeta, fora do lance que decidiu a Copa. Agora volta quase 10 anos. Lyon, 1997. A mesma França do outro lado do campo. Roberto Carlos coloca a bola no chão lá de longe, dá uns passos para trás e mete o pé na bola de 3 dedos. A bola faz uma curva que ninguém nunca tinha visto, carimba dentro do gol. O goleiro fica parado, olhando, sem entender o que acabou de acontecer na frente dele. E ele não foi o único que não entendeu. O balão não era para ser tanto efeito, não era para tanta coisa. Mas eu sabia que o balão ia à porteria. E naquela época eu tinha a bota muito justa no pé. Porque sempre essas botas sempre me han hecho a medida. E digo, a ver o que passa. Olha, deixa eu parar a história um segundo. Enquanto eu montava esse roteiro, teve uma pergunta que não saía da minha cabeça. Por que o Roberto Carlos chutava tão forte? Eu fui atrás, li, assisti vídeo de treino e te juro que continuei sem uma resposta fechada. Tem gente que acha que era só força bruta, a perna de quem nasceu diferente. Tem quem diga que era técnica, aquele jeito de bater de 3 dedos que os companheiros tentavam copiar no treino e a bola simplesmente não ia. Eu já tenho a minha teoria. Mas antes de eu te contar o resto da história, queria muito saber a sua. Pra você, aquele chute era dom de nascença ou puro treino? Escreve aí embaixo porque eu quero saber a sua opinião. O Roberto era pior que você, né? Não, o Roberto chuta mais. Nossa, o Roberto chuta mais. Mano, o Roberto deve ter um chute. Não, nem sonha, Cotoquinho desse tamanhozinho, né, rapaz? Umas perninhas desse tamanho. Eu acho que tá forte assim, não sei lá, rapaz. Só que esse vídeo não é sobre um chute. É sobre o homem que carregou esse chute por 3 Copas do Mundo. Porque o Roberto Carlos foi a 3 mundiais seguidos. E em cada um deles, ele era um jogador diferente, enfrentando o mesmo peso nas costas. Em 98, o favorito que tinha tudo para ser campeão. Em 2002, o cara que ergueu a taça. Em 2006, o culpado de um país inteiro. 3 versões do mesmo lateral, 3 pesos diferentes nas costas. Mas para entender como uma jornada dessas começa, a gente precisa voltar para o lugar onde a arma nasceu. Naquele chute que fez cientista de verdade largar tudo para estudar. Antes de virar lenda, o Roberto Carlos era um rapaz que chutava forte demais e não sabia direito o que fazer com aquilo. Veio do Palmeiras, passou rápido pela Itália e se firmou no Real Madrid, onde ia virar ídolo eterno e é embaixador do clube até hoje. Mas o que o mundo todo ia guardar dele não nasceu na Espanha. Nasceu numa tarde em Lyon, em 97, naquele torneio amistoso que a França montou só para testar o país antes de receber a Copa. Quando aquela bola fez a curva impossível, o futebol não foi o único a reparar. Físicos de universidade, gente que estuda o movimento das coisas para viver, pararam tudo para entender o lance. Publicaram conta, equação, gráfico, num esforço para explicar como uma bola chutada para fora simplesmente voltou pro gol. A física até explicava a trajetória, mas as condições para ela acontecer de novo eram tão raras que beiravam o impossível. E quando eu entrei no União São João em 88, depois dos jogos regionais, a gente treinava muito. E como sempre fui muito rápido, pequenininho e rápido, eu precisava melhorar meu acerto de cruzamento ou de chute ao gol. Então eu ficava treinando muito. Meia hora, 40 minutos. E o mais doido é que nem o próprio Roberto Carlos sabia explicar o que tinha feito. Até hoje ele admite rindo que aquilo foi um milagre,
que nem sabe como acertou e que o vento ajudou a empurrar a bola de volta lá no fim. E nunca mais tentou repetir. Sabia que não ia acertar de novo e preferiu não estragar a lembrança. Quer dizer, o cara fez o gol mais estudado da história do futebol e guardou a arma na gaveta de propósito. Só que guardar não era uma opção, porque tinha uma Copa do Mundo chegando ali na esquina e o Brasil ia precisar de cada pedacinho daquela perna esquerda. O Brasil chegou na França em 98 como favorito absoluto. Era o atual campeão do mundo. Tinha o Ronaldo no auge, tinha o Roberto Carlos voando pela esquerda e assustando todo mundo na bola parada. Dava para sonhar e o país sonhou bem alto. A seleção foi passando rodada por rodada, foi chegando e a decisão caiu justamente contra os donos da casa. E aí veio a noite que o Roberto Carlos não gosta de lembrar até hoje. Poucas horas antes da final, dentro do quarto do hotel, o Ronaldo teve uma convulsão. O Roberto estava do lado, viu tudo. 98, perdemos para a França na final porque tinha que perder. Tinha que perder. Os problemas que nós tivemos ali de saúde e tal, nós tínhamos que perder e muitas pessoas questionam e tal, não tem. Eu vi meu amigo morto. Eu não gosto muito de falar disso porque, falar de um amigo meu é foda. O Ronaldo acabou entrando em campo, ninguém sabe direito como nem porquê. Mas não era o mesmo Ronaldo. E o time não era o mesmo time. O Brasil perdeu a final. E perdeu sem reação. E quando a seleção voltou para casa, em vez de colo, encontrou desconfiança. A imprensa caçava explicação, teoria, um nome para botar a culpa. Chegaram a dizer que o Brasil tinha vendido a Copa. No Brasil, sempre, quando acontece uma coisa assim, é muito negativa. Mas na Europa, o pessoal, todo mundo preocupado com o Ronaldo, enquanto no Brasil buscavam problemas em relação à seleção brasileira e a saúde. Por que o Ronaldo teve? Você não precisa saber o que o Ronaldo teve. Ele passou mal, mano. O moleque quase morreu. Não, que o Brasil vendeu a Copa. Mentira. Se fosse pra vender, eu nem ia. 4 anos parece pouco, mas é tempo de sobra para uma história virar do avesso. E ninguém apostava que ela ia virar pro lado do Brasil. A seleção chegou em 2002 desacreditada, depois de tropeçar feio nas eliminatórias e quase ficar de fora do Mundial. Mas foi pro Japão e pra Coreia mesmo assim, com o Roberto Carlos firme na esquerda. E o que aconteceu lá foi a redenção que ele procurava. O Brasil engrenou, o Ronaldo renasceu das cinzas e o Roberto Carlos fez de novo o que só ele sabia fazer. Logo na fase de grupos, ele pegou uma falta contra a China, posicionou a bola com calma e mandou aquela bomba outra vez. Efeito, potência, goleiro plantado no lugar sem entender para onde ir. A arma de Lyon estava de volta, agora no Mundial de verdade, valendo. E dessa vez, ela não era só bonita de ver. Era um recado de que aquele time vinha diferente dos outros. O que ele poderia ter feito em 98, também ele faria em 2002. Então em 2002 vocês já foram com uma postura tipo assim, mano, é nossa isso aqui. Se chegar na final, a gente ganha. Se nós não tivermos problema da meio-dia do jogo do dia do jogo até às 20h45, a gente não vai ter problema. Jogo após jogo, o Brasil foi crescendo e o Roberto Carlos seguia dono daquela lateral, trancando o lado e ainda apavorando defesa na bola parada. Chegou na final contra a Alemanha e dessa vez não teve tragédia na véspera, não teve fantasma rondando o hotel. O Brasil ganhou, o Ronaldo fez os gols e o Roberto Carlos enfim botou a mão na taça que tinha escapado dos dedos em 98. De favorito sem título a campeão do mundo em 4 anos. A história podia ter parado bem ali, no lugar exato onde devia parar. Mas não parou. E o Mundial de 2006 ia cobrar tudo de uma vez só. O Brasil montou um timaço para a Alemanha, cheio de estrela em cada posição, e foi para lá como favorito mais uma vez.
O Roberto Carlos já era veterano, com a estrada toda nas pernas, mas seguia titular, seguia sendo o dono daquela lateral. Tudo apontava para mais um torneio tranquilo, mais uma campanha sem susto, até as quartas de final, até reencontrar a França. De novo ela. E é aqui que a gente fecha o círculo que abriu lá no comecinho do vídeo. Numa falta cobrada pela esquerda, a bola subiu na área do Brasil. E o Roberto Carlos estava abaixado, ajeitando o meião, fora da jogada. O Henry apareceu livre na segunda trave e finalizou de primeira, fazendo o gol que tirou o Brasil da Copa. A seleção caiu. E de todos os nomes que um país procura depois de uma eliminação assim, escolheram justo o homem da esquerda. Os Ronaldos, por exemplo, foram embora logo pela manhã. Quem deixou para ir mais tarde enfrentou pressão da torcida. Roberto Carlos foi uma das vítimas. Eu preciso da sua opinião, porque esse lance racha o Brasil até hoje. Tem quem diga que o Roberto Carlos falhou, que se desligou no pior momento possível e entregou o jogo. E tem quem lembre que aquilo era uma linha de impedimento ensaiada, que deu errado, e que jogaram nas costas de um homem só o peso de uma seleção inteira que falhou junto. O cara passou a carreira fazendo o impossível parecer fácil e acabou marcado pelo único instante em que o jogo passou por ele sem que ele alcançasse. Então me conta aqui embaixo, pra você, o Roberto Carlos foi o culpado pela queda em 2006 ou virou o bode expiatório de um time que afundou inteiro? Eu quero muito ler os dois lados nos comentários. É nossa. Eu tive essa convicção. Acho que ali. todo mundo. Adriano todo mundo voando, teve, Ronaldo. Porque o que veio depois disso não teve debate nenhum. Magoado, cansado de carregar uma culpa que talvez nem fosse só dele, o Roberto Carlos encerrou ali mesmo a passagem pela seleção brasileira. A mesma França que lhe encantou em 97 foi quem fechou a porta em 2006. E talvez seja isso que aquele chute impossível diz sobre ele. O Roberto Carlos não ficou na memória por ser o mais rápido, nem o mais bonito de se ver em campo. Ficou por uma coisa que mais ninguém no planeta conseguia fazer. Uma bola que driblava a própria física e fazia goleiro de Copa do Mundo parar no lugar, sem reação, esperando para ver. A falta mais temida que esse esporte já viu não caiu do céu por sorte. Nasceu de uma vida inteira batendo na mesma bola, do mesmo jeito, até a física virar milagre. E o engraçado é que no fim de tudo, o mundo continua perguntando como ele fazia aquilo. O próprio Roberto Carlos nunca soube responder. Se essa história te fez enxergar o Roberto Carlos de outro jeito, deixa o like aqui embaixo. E não esquece de me dizer de que lado você ficou ali na pergunta de 2006.